Tinder, uma etnografia sobre encontros, socialidades e experimentações de si, é o título do artigo de Sheila Cavalcante dos Santos, publicado no número 27, número 2, da revista Mar. Sheila é doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Bem-vinda, Sheila, e obrigada por estar aqui conosco. Olá, tudo bom, Carolina? Muito obrigada pelo convite, viu? Para começar a nossa conversa, eu queria iniciar justamente te perguntando sobre a expressão que você utiliza sobre a etnografia das continuidades entre online e offline. Porque justamente essa antropologia digital ganhou atenção na conjuntura atual, frente às necessidades de distanciamento social e os problemas de trabalho de campo. Então, eu queria então te pedir para contar um pouco mais sobre o trabalho de campo e como deu continuidade à pesquisa durante a pandemia. Tá certo. Então, eu acho que a primeira coisa é situar um pouco como foi o meu ponto de partida para a pesquisa. E eu situo nessa linha. Eu sou da sociologia, é minha primeira formação, né, meu bacharelado. Fiquei um tempo sem fazer pesquisa na área especificamente, né, de continuidade dos meus estudos. Em um momento eu decidi fazer o mestrado em antropologia, me deparei com o Tinder, e após essa ideia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma amiga que é antropóloga e perguntar para ela: isso é antropologia? Isso pode ser antropologia? Antropologia tem esse escopo de estudar o Tinder? E porque, assim, de algum modo eu preservava a visão da disciplina dessa cena malinovskiana, né, assim, o Jorge Marcos até coloca a mise-en-scène malinovskiana clássica, que é do pesquisador indo a campo com seu caderninho de notas, está lá com contato com uma alteridade mais ou menos radical, né, no geral, no contexto tribal ou de grupos, e você tem essa marcação, essa demarcação do estar lá. Eu estou naquele contexto. E isso, para mim, era a antropologia, principalmente essa presencialidade física no campo. E após essa conversa, eu consegui vislumbrar essa pesquisa e consegui transpor a ideia, que inicialmente era meio maluca, de pesquisar um aplicativo numa proposta etnográfica. E isso veio a partir da construção do projeto e de me deparar com textos de antropólogas e antropólogos brasileiros, e mais, assim, Débora Leitão e Laura Gomes têm textos muito legais nesse sentido, Jean Segata, o próprio Arturo Escobar, e descobri que existia uma antropologia digital que estava pulsando. E aí eu consegui me encontrar nesse meio, assim, nesse lastro, né, teórico e metodológico, dessas continuidades aí entre online e offline. A partir daí, eu me permiti experimentar o campo, né, e as possibilidades que a própria tecnologia me dava, né, dos usos. Eu passei a seguir a tecnologia, seguir os usos dela como as pessoas vinham fazendo. Então, a primeira coisa foi fazer um perfil, ou refazer um perfil, porque eu, de algum modo, já frequentava o espaço Tinder, né, como bisbilhoteira, usuária, ia e voltava. Na pesquisa, eu descobri que essa é uma característica também dos usuários, eles vão e voltam na tecnologia, assim, saem, entram. Então, eu fiz um perfil, me identifiquei como pesquisadora, né? E passei a fazer o que as pessoas fazem normalmente, dar like, olhar perfil, interagir, conversar a partir dos matches, né? E, em princípio, eu não delimitei o que seria o meu espaço de campo. Isso porque é bem comum existirem fluxos entre aplicativos, então as pessoas se conhecem em um aplicativo e vão para outro, esticam a conversa, o próprio aplicativo tem uma convergência entre programas, então as pessoas migram de programas para programas, então eu fui seguindo mesmo esses fluxos possibilitados pelo aplicativo, que eram coisas que as pessoas no geral já faziam, né, já praticavam. Por outro lado, é um campo que a gente pode seguir também no nosso mundo físico e no nosso passeio pelo mundo. Então, eu, na época da pesquisa, eu estava transitando por entre 3 estados da federação,
E fui usando o aplicativo como pesquisadora né, nas 3 capitais desses estados. Então, acabou sendo uma pesquisa que ela foi multissituada, assim, tanto online, nas suas diversas possibilidades do online, como presencial, seguindo os meus trânsitos, assim, pelo mundo. E isso, inclusive, também é uma característica que a própria tecnologia permite e as pessoas vão fazendo. Então, eu interagia tanto presencialmente como nos meios digitais, com homens e mulheres que usavam o aplicativo. Algumas pessoas sabiam que eu estava fazendo pesquisa e diziam, você é pesquisadora do Tinder, me pesquise, porque eu tenho histórias para contar. Então, era legal que as pessoas tinham histórias para me contar. E eu me apontando nessas experiências. Assim, em algum momento eu tive que fazer algumas delimitações de campo, então eu delimitei uma certa faixa etária e delimitei pessoas que procuravam pelo sexo oposto, né? Isso porque homens e mulheres, isso porque eu via que existiam algumas diferenças e já a própria documentação, os próprios estudos, eles iam apontando algumas diferenças, né, entre os usos, entre o público LGBTQIA+, e tinha pouco, na verdade, no momento em que eu vi, tinham pouquíssimos estudos sobre um público que seria mais heterossexual, né, assim, de forma ampla. E aí eu acabei fazendo essa delimitação e seguindo essas pessoas, né? Então, como eu estava dizendo, eu tinha, apesar dos recortes que eu fiz, né, em termos do público que eu passei a seguir, eu acabei tendo uma heterogeneidade muito grande de interlocutores, assim. E eles iam me apontando experiências compartilhadas relacionadas tanto às experimentações que eles faziam, né, de si mesmos, como os modos de relacionalidade, né, que se mostraram, e aí esses modos acabaram se mostrando característicos do uso do aplicativo. Mas aí, ao final da pesquisa, quando eu me deparei com o doutorado, minha proposta era aprofundar, né, algumas questões, especialmente no que diz respeito às questões maquínicas mesmo, algorítmicas, dos processos que estavam subjacentes aos usos dos aplicativos. Mas aí chegou a pandemia chegou para todos, e me mostrou algumas limitações no que era o meu desenho de pesquisa do doutorado, desse aprofundamento. Então, eu não poderia, por exemplo, acompanhar os produtores da tecnologia, os produtores dos algoritmos, que era a minha vontade. Então, eu decidi não seguir com esse projeto, e reconfigurei a pesquisa, assim como foi característico, eu acho, de vários pesquisadores, assim, durante esse período. Eu acabei reconfigurando a pesquisa e mudei, inclusive, de tema, né, de área, assim. Me aproximei de um campo malinowskiano mais clássico, que tinha a ver com os meus estudos da área da antropologia da saúde, né, do início da minha formação. Que realmente a pandemia nos levou por caminhos inesperados, de diferentes formas. Uhum. A segunda pergunta que eu queria te fazer é que você menciona no artigo que a pesquisa surgiu a partir de uma pergunta sobre os modos de vivenciar a socialidade e a intimidade através das tecnologias comunicativas. No entanto, o artigo desenvolve mais a dimensão da socialidade do que da intimidade. E aí, queria te perguntar se essa foi uma estratégia, talvez, para se separar de outras perspectivas sociológicas ou de outras pesquisas sobre o uso de aplicativos. Uhum. Então, como eu falei, eu venho da sociologia. E seja pelas escolhas teóricas, seja na escrita, seja no modo de organização do texto, eu creio que certa perspectiva sociológica ou socioantropológica agora, né, já que misturou tudo, ela está presente no que eu produzo. Porém, mais do que um afastamento, digamos assim, de uma perspectiva sociológica, algumas escolhas na pesquisa, elas representaram um posicionamento dialógico com outras perspectivas sociológicas e antropológicas, né? Pelo menos a intenção era fazer esse diálogo. E, assim, além das vivências de campo, de seguir o fluxo dos aplicativos com as pessoas, eu creio que uma parte do que me fascina na antropologia é a mobilização de panoramas diversos teórico-metodológicos que já foram levantados pelos pares e a possibilidade de reordenamento, né, desses panoramas, em certa medida, um reordenamento crítico disso.
E essa produção artesanal da etnografia que acabou me conduzindo às questões que foram ressaltadas, né, no meu trabalho, né, que são características outras, em detrimento do que a gente poderia chamar, por exemplo, de uma análise de traços sociológicos comuns ou de marcadores da sexualidade. Então, foi meio que a condução dessa interação que eu tive com esse grupo de pessoas. Então, enquanto eu conversava com as pessoas, aparecia não apenas o que elas faziam em termos da condução, digamos, final, da finalidade do aplicativo, que era ficar ou não ficar com alguém, por exemplo, se relacionar em termos de um relacionamento X, Y ou não. Foi aparecendo nesses nossos encontros, nesses nossos diálogos, o que foi a vivência cotidiana dela nos aplicativos. Então, essa vivência cotidiana significou interagir de certos modos diferentes com certos tipos de pessoa. Saber ou não saber operar com os botões ali de configuração do aplicativo, ou operar entender, compreender aquela lógica algorítmica do programa ou não. E aprendendo a lidar com o próprio programa, e identificando como são as pessoas através dos detalhes das fotos, de como a pessoa escreve o texto, de como ela fala ou digita no momento do match e da possibilidade de interação. Então, esses detalhes, eles foram servindo como indicativos de uma socialidade e de uma construção de uma intimidade, que é uma construção de uma intimidade com o outro, quando você consegue ir além de seguir nos passos, né? Tipo, dar o like, receber, ter um match, conversar, e que essa conversa se prolongue. Então, você vai construindo intimidade, e depois que essa conversa se prolonga, você encontra presencialmente ou não, e depois desse encontro você faz, assim, você vê se tem algo a mais. É uma construção dessa intimidade que passa pela construção da intimidade também com o aplicativo e com as diversas pessoas que vão passando ali, né? Então, nesse sentido, esse contato mais artesanal, e as pessoas vão aprendendo mesmo a se relacionar nesses âmbitos, né? Mas em outros momentos da pesquisa e na própria dissertação, eu exploro um pouco mais o que seriam algumas experimentações de si e da intimidade, assim como a realização de fantasias sexuais, ou a manifestação de uma sexualidade mais livre da convencional, por exemplo, né? Mas ainda assim, essas facetas, elas são possibilitadas pela convivência com o outro relacional por intermédio dessa tecnologia. Por fim, eu acho que agora você meio que comentou o que eu ia te perguntar agora para terminar, mas só se você quiser acrescentar algo mais, justamente sobre esses processos que você vai definir como jogo relacional. Então, era para você falar um pouquinho mais desse conceito e mencionar talvez algum exemplo da pesquisa que você tenha na cabeça. Tá, então esse jogo relacional, assim, eu fui um tanto influenciada por alguns atores, inclusive que são mais usados na sociologia, né, como o Goffman, e ele parte do princípio de uma relacionalidade presencial, mas eu vi que as pessoas, elas vão construindo esses modos, né, de lidar no virtual. Então, ele foi menos pensado para mim como um conceito, mas como um modo operativo de descrever essas interações, né, que ocorrem ali como um jogo, né, que é de agenciamentos entre pessoas e pessoas com o programa, e que estão circunscritos, né, nessas situações que são proporcionadas, mediadas e limitadas pelo aplicativo. E aí, é uma coisa que é uma circunscrição que eu, pesquisadora, fiz daquele mundo, universo de possibilidades que as interações ali nos proporcionam ver, né? Então, eu delimitei algumas dessas, para a pesquisa, eu delimitei algumas dessas possibilidades, que é o que eu chamei de idas e vindas comunicacionais. Então, como as pessoas acabam, assim, desde o like até a conversa, e como essa conversa vai para frente ou morre, como ocorrem os enquadres, né, nas limitações e nas potencialidades da plataforma. Então, essa coisa de aprender a manusear a plataforma, de saber que a própria plataforma tem limitações, tem um quê de, digamos, autonomia. Então, ela, por exemplo,
ela puxa fotos do Facebook. Então, algumas pessoas no início do uso não sabiam que aquelas fotos delas estavam ali públicas naquele aplicativo. Então, esse aprendizado também, essa interação com com o próprio programa, e as próprias experimentações em termos de sedução, da negociação, da descoberta de si, que é proporcionado pelo aplicativo. Assim como exemplo, eu gosto de falar sobre um dos meus interlocutores. Ele, na época da pesquisa, ele era um viajante, ele estava viajando pelo Brasil e depois até sair do Brasil. E antes de começar a viajar, ele morava no interior e não tinha celular. E foi durante a viagem dele que alguém deu um celular para ele. E aí, uma outra pessoa já apresentou a ele esse aplicativo. E ele foi aprendendo a mexer na tecnologia celular e na tecnologia aplicativo, ao ponto de que, dali a algum tempo, ele disse: essa aqui já é a minha principal ferramenta hoje para conhecer pessoas nas cidades onde eu chego. Muito obrigada, Sheila, pela conversa. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da pesquisa, no artigo, na dissertação. E, bom, é isso por hoje. Obrigada a você, Carolina. Obrigada, revista Mano. Assim, essas mais detalhes, eu acho, sobre o processo da pesquisa estão na dissertação. E eu fiz um outro artigo também que saiu na revista Caderno de Campos, que tem mais detalhes sobre a metodologia, para quem se interessar. Ótimo. Obrigada.